Boa noite, vou falar um pouco sobre o conceito de hipoteca e suas características. Bom, a hipoteca ela é conceituada como garantia de pagamento de uma dívida, que pode ser tanto, por exemplo, um empréstimo ou um financiamento. Ela pode ser contraída por uma pessoa física ou pessoa jurídica que aliena um bem, que em regra é imóvel, para garantir o pagamento de uma dívida em face do credor. Caso esse devedor que alienou um bem para garantir o pagamento da hipoteca não honre com o pagamento, o credor poderá tomar para si o bem que foi alienado. E dessa forma tem três características principais, que é o direito real, que é o imóvel em si, é um bem um direito indivisível, porque caso o devedor pague apenas uma parte, ele não tem garantia de redução hipotecária. E por fim é um direito acessório, porque quando a dívida é quitada, a hipoteca finda. E outra característica também é a publicidade, que a hipoteca deve ter uma escritura pública. Requisitos jurídicos da hipoteca. A hipoteca pode ser definida como direito real de garantia que vincula um bem alheio ao cumprimento de uma obrigação. Em termos práticos, o credor grava um bem do devedor com o ônus de responder pela dívida. Caso caso não realize o pagamento, para que exista a validade da hipoteca, irá responder um preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo que os requisitos formal trata-se do título constitutivo e especialização e registro no cartório do imóvel. Deverá constatar na escritura o valor dos imóveis da hipoteca devidamente atualizados, podendo ser ressaltados que a hipoteca deverão ter especialização, a qual garante um crédito em imóvel determinado, devendo ser especificado a identificação das partes e do débito dos bens onerosos, e com os dados identificados, determinados do devedor especificado, e a identificação das partes e do débito dos bens onerados, com os dados de identificação, localização e demais informações. As espécies de hipoteca. A hipoteca convencional, ela deriva do ato da vontade do devedor e exige o registro para que possa produzir efeitos perante a terceiros. A hipoteca judicial, ela resulta de uma sentença condenatória. Também exige o registro. A hipoteca legal, ela não precisa de registro, mas sim de especialização, que está previsto no artigo 1489 do Código Civil de 2002. A lei, ela considera que determinados credores são tão importantes que precisam ter garantia prevista na lei, que são eles, a fazenda pública, os filhos, o ofendido, o corredeiro, e o credor e o tutelado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíza e hoje eu vou falar um pouco sobre a pluralidade de hipoteca de um mesmo imóvel. Como já vou falado anteriormente, né, hipoteca não é um tipo de contrato muito utilizado, né, aqui no nosso país. Ele é mais utilizado nos Estados Unidos. Então ele se torna um termo um pouco desconhecido, né? E a sua pluralidade do mesmo imóvel, né? A possibilidade de você hipotecar mais de uma vez, né?
Ele está elencado no nosso Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1476, onde ele diz que o dono do imóvel hipotecado pode constituir, né, outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outros, ou de terceiros, né? Isso dá a possibilidade do credor hipotecar mais de uma vez o seu imóvel. Bom, a lei estabelece, né, que esse privilégio onde os credores, né, anteriores possuem sobre os credores posteriores, onde os credores anteriores detêm, né, a hipoteca de primeiro grau e os credores posteriores o título de hipoteca de segundo grau, e assim sucessivamente, mediante, né, a necessidade do credor. Bom, pessoal, e como todo contrato, né, o contrato de hipoteca também possui efeitos. E o principal efeito desse contrato é o vínculo de um bem imóvel ao cumprimento de uma obrigação, né? Que essa obrigação se dá por meio da hipoteca, onde o credor, né, ele hipoteca seu bem imóvel em função de um valor pecuniário, né, para suprir a sua necessidade. Olá, é um prazer estar de volta mais uma vez com vocês, né, falando sobre o nosso tão amado direito civil. E hoje, né, dando continuidade sobre o assunto hipoteca, vou falar um pouquinho sobre o direito de remissão, né? O direito de remissão, no direito às obrigações, é a forma de extinção da obrigação, na qual o credor, ele decide que não exigirá mais a obrigação do devedor, né? Perdoará a dívida, né? E falando sobre a remissão da hipoteca, ela é concedida a certas pessoas, né? E a certas pessoas de liberar o imóvel onerado mediante pagamento da quantia devida, certo? Independentemente do consentimento do credor. Isso pode estar acontecendo, né? E essa remissão da hipoteca, ela compete especificamente a 3 pessoas. A primeira pessoa é o devedor, a segunda pessoa é o credor de segunda hipoteca, e a terceira pessoa é o adquirente de imóvel hipotecado. Essencialmente, a remissão, ela compete ao devedor, mas a lei, né, a lei também determina que o credor de segunda hipoteca e o adquirente de imóvel hipotecado também podem ter o direito de remissão de hipoteca, certo? E adentrando mais um pouquinho, né, temos a percepção da hipoteca. E a gente vê que a percepção, ela se dá pelo perecimento, né, o abandono. E esse fenômeno acontece, né, é o fenômeno de perecimento da causa, né, da causa que um autor, né, deixou perecer. E ela está muito ligada ao dever e ao direito de ação das partes de um processo, né? O artigo 1485 do Código Civil, ele fala um pouquinho sobre o período de perempção, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: mediante simples averbação requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato. Ou seja, findado esse prazo, né, não mais se poderá prorrogar o vencimento do contrato, certo? Então, a perempção se dá nesse momento, né? Nesse período. A perempção da hipoteca se dá
né, nas seguintes definições. Execução divina da hipoteca. A execução da hipoteca está prevista no artigo 1473 do Código Civil, que dispõe a proteção do financiamento de bens imóveis ao sistema financeiro da habitação. E existem duas possibilidades da execução, que são a judicial e a extrajudicial. O que é uma execução hipoteca? É muito utilizado em contratos de empréstimos ou financiamentos imobiliários. A hipoteca é um contrato acessório que depende de um contrato principal para existir. Nesse tipo de contrato, apesar do imóvel hipotecado ser dado como uma garantia real, sua posse e seu proprietário permanece como o devedor. Bom, gente, né, falando mais um pouquinho sobre a hipoteca, vamos falar agora sobre a extinção da hipoteca. Ela é trazida pelo Código Civil em seu artigo 1499, né, que fala da seguinte forma, né, traz alguns incisos e eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Esses incisos. A hipoteca, né, extingue-se quando? Pela extinção da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, pela resolução da propriedade, pela renúncia do credor, pela remissão, como já tinha falado anteriormente, né, a remissão da hipoteca, como ela acontece, né, e quais as pessoas destinadas a ela, que são destinadas, né, que têm competência, pela arrematação ou a adjudicação, certo? A gente pode estabelecer que a hipoteca ela ainda pode ser extinguida, né? Ela pode se extinguir com a averbação no registro de imóveis, no cancelamento do registro, à vista da respectiva prova, certo? Mas vale ressaltar que não extinguirá a hipoteca devidamente registrada, né? A arrematação ou a adjudicação sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores, certos? Então, não pode acontecer essa extinção caso esses credores não tenham sido notificados judicialmente, ok? A gente pode falar aqui sobre a hipoteca nos artigos, né? Essa extinção da hipoteca, ela começa nos artigos, como já tinha falado anteriormente, 1499 a 1501, certo? E a doutrina, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, né? Embora o Código Civil só traga essas formas de extinção, entende que existem outras possibilidades, certo? Outras possibilidades de extinção, embora não seja tratada no Código Civil, mas, como sabemos, a nossa sociedade, ela é dinâmica e ela, né, traz casos concretos que às vezes não está previsto em lei. Então, essa extinção, ela também pode acontecer por outros meios que não sejam estes falados pelo Código Civil, certo? E destrinchando mais sobre essas formas de extinção que são trazidas pelo Código Civil, né? A gente pode trazer o primeiro inciso, que diz que a extinção, ela se dá com a extinção da obrigação principal, certo? Então, quer dizer que, né, é mais comum, a extinção mais comum de se acontecer, né, que posto que se dá com o cumprimento integral da obrigação principal, como o próprio nome já diz, né? Por exemplo, podemos citar aqui o pagamento da dívida.
quando acontece o pagamento da dívida, pronto, né? A extinção aconteceu, né? A obrigação principal, ela foi quitada, então o devedor não tem mais pendência com o credor e acontece essa extinção. No inciso 2, né, a gente traz o perecimento da coisa. Esse perecimento, né, esse tal perecimento, deve ser total, certo? Então, se tiver uma deterioração, né, parcial, já não vai ser extinguida, não vai ser extinta a hipoteca, certo? Essa é uma necessidade, é uma obrigação que se dá, que esse perecimento da coisa seja total, ele deve ser total, né? Essa relação, né, essa relação hipotecária, ela subsiste. Então, caso haja apenas a perda parcial ou a desvalorização do bem, é permitido o credor, digamos assim, chamar, né, outros bens para o reforço da hipoteca. Então, é importante ressaltar que o perecimento da coisa, ele deve ser total. Caso seja somente parcial, o credor, ele tem outras utilidades, né, e pode reforçar a hipoteca do devedor, tá bom? O inciso 2, né, falando sobre o inciso 3, né, falando sobre a resolução da propriedade, né? E o que seria essa resolução da propriedade? Ou como também é conhecida, né, como propriedade resoluta, né? Ela ocorre quando a aquisição de uma propriedade, né, com todas as suas prerrogativas e obrigações, né, está condicionada à conclusão de uma situação ou advento do termo. Ou seja, esta feita, né, extingue-se a hipoteca devido ao implemento da condição resolutiva ou do termo ajustado, tá bom? Então, como o próprio nome já disse, essa resolução da propriedade, né? Já o inciso 4, ele traz a renúncia do credor. É importante ressaltar que essa forma de extinção, né, é unilateral por parte do credor e somente é possível nos casos de hipoteca convencional, né, quando há discricionariedade entre as partes, certo? O 5, né, o inciso 5, ele fala pela remissão. Eu já falei anteriormente, né, para vocês um pouquinho sobre remissão da hipoteca. Então, acredito que ainda esteja, né, bem firmado, né, para vocês o que seria essa remissão, tá bom? Mas salientando, né, essa remissão, né, ela significa a extinção pelo adimplemento da dívida, né, para o restante do bem e não a renúncia da dívida, certo? Não acontece como nos direitos das obrigações, né? No direito das obrigações, né, a remissão ela é dada por meio, né, do perdão, digamos assim, do credor. O credor, ele extingue, ele não cobra mais do devedor, né, a dívida. Então, ele dá esse perdão. Já na remissão, né, como falado anteriormente, que pode ser, compete, né, ela compete ao próprio devedor, ao credor secundário, né? Essa remissão, ela é a extinção pelo adimplemento da dívida, né, para o restante do bem, certo? Por fim, temos o inciso 5, né, que fala sobre a extinção por meio da arrematação ou adjudicação, né? Eu trouxe aqui para vocês hoje um conceito, né, uma fala da Maria Helena Diniz. Vou ler aqui para vocês rapidinho e ela diz o seguinte: pela arrematação ou adjudicação,
a hipoteca será extinta por quem efetuar o maior lance ou para quem, né, por quem requerer o imóvel, certo? Com o praceamento, o ônus real se extinguirá, oportunizando a quem, né, o adquirir a liberdade e o desimpedimento do imóvel. De acordo com o artigo 1501 do Código Civil, a hipoteca não será extinta, mesmo que devidamente registrada, se os credores hipotecários não tiverem sido notificados judicialmente para compor o polo processual da execução. Bom, esse finalzinho, né, sobre a forma, né, que a hipoteca não será extinta, eu já falei para vocês anteriormente, né, que no caso é necessário que esses credores hipotecários sejam notificados, né, para acontecer a extinção. Né? Se eles não forem notificados judicialmente, né, não tiver essa informação para eles não poderão se extinguir, tá certo? Então, a extinção da hipoteca não poderá acontecer conforme esse estabelecido, tá bom? Dando continuidade, a arrematação e a adjudicação se distinguem pelo sujeito e não pelo ato, certo? Quando os credores hipotecários, né, ou o cônjuge, ou ascendentes ou descendentes, né, do executado derem o maior lance, ocorrerá a adjudicação, né? E não havendo a adjudicação, o bem, né, irá à asta pública, ou seja, como a gente pode citar popularmente o praceamento, quando terceiros poderão arrematá-lo, certo? E por fim, né, como eu já tinha falado para vocês, como a doutrina e a jurisprudência vê, essas são as formas elencadas pelo Código Civil, embora não seja as únicas que acontecem no nosso dia a dia, né? Essas 5 formas de extinção estão sendo trazidas pelo Código Civil, mas não necessariamente só aconteça essas 5 formas. Então, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, podem sim acontecer outras formas de extinção que não estão previstas no nosso Código Civil, certo? E que só será definido nos casos concretos. Bom, pessoal, e o nosso jornal jurídico desta edição vem trazendo uma super novidade para vocês. Agora nós temos a interação com o público, isso mesmo. Deixamos uma caixinha de pergunta, né, para o público, e essa caixinha de pergunta nos trouxe diversas perguntas muito interessantes que eu vou abordar com vocês agora. Bom, a primeira pergunta fala assim: quais as modalidades previstas pelo direito brasileiro sobre hipoteca? Bom, o direito brasileiro, ele adota 3 tipos de hipoteca. A hipoteca legal, que está elencada no artigo 704 do Código Civil Brasileiro. A hipoteca judicial, que está elencada no artigo 710, também do Código Civil Brasileiro. E temos a hipoteca voluntária, que está elencada no artigo 457, também do Código Civil Brasileiro. A hipoteca voluntária, ela tem um diferencial. O diferencial desta hipoteca ela pode ser um contrato bilateral e unilateral. E a galera tá gostando muito do nosso tema hipoteca desta semana. Está chovendo perguntas e vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta: o que pode constituir objeto de uma garantia hipotecária? Bom, o objeto predominante que causa maior lucro e mais garantia são os objetos imóveis, mas isso não quer dizer que seja somente ele o objeto que possa ser, né, ali hipotecado.
Em alguns casos, os bens móveis, eles também podem ser objetos de hipoteca. Bom, e uma pergunta muito curiosa da galera que está ganhando destaque aqui no nosso chat, né? É essa. Pode vender o imóvel hipotecado? Sim, o imóvel hipotecado, ele pode ser vendido, mas lembrando, a hipoteca vai junto com o imóvel. Então, para que o terceiro, né, que está comprando o imóvel não tenha prejuízos, você deve cumprir com o seu dever e pagar a hipoteca, porque corre o risco do terceiro acabar perdendo o imóvel. Então, se você deseja vender o imóvel hipotecado, você deve cumprir, né, com o dever de pagar a hipoteca, para não causar prejuízos para o terceiro. Outra pergunta que está ganhando muita força aqui no nosso chat, né, é essa. Qual o risco de comprar um imóvel hipotecado? Bom, lembrando que o imóvel ele vai estar, né, vinculado ao pagamento da dívida. Ou seja, o maior risco é se o credor, né, que hipotecou, não cumprir com o seu dever de pagamento da dívida. Então, se ele não cumprir, infelizmente o terceiro vai acabar perdendo o imóvel. O risco maior é esse. Essa pergunta eu achei muito interessante. Quem paga a dívida se caso o imóvel hipotecado seja vendido? Bom, essa dívida, ela está relacionada com o vendedor, né? A pessoa que hipotecou. Mesmo que esse imóvel venha a ser vendido hipotecado, quem está com a dívida é o vendedor, é a primeira pessoa, e não a segunda ou a terceira pessoa que vá fazer posse, né, deste imóvel. Então, a hipoteca está relacionada sempre com a pessoa que hipotecou o imóvel. Por isso, é muito importante, né, que a primeira pessoa, no caso, o vendedor, venha cumprir com a sua obrigação de pagar a dívida, para que os demais pessoas, né, que assumam esse risco, porque querendo ou não, comprar uma casa hipoteca. Bom, essa pergunta, ela é muito legal. Como faço para hipotecar o imóvel? Bom, você deve, né, ir a uma instituição financeira que forneça esse tipo, né, de contrato, o contrato de hipoteca. Essa instituição financeira vai avaliar o seu imóvel, ver se ele se adequa, né, aos critérios adotados pela instituição e se o valor do imóvel está equivalente ao que você precisa, né, para ser financiado. E você vai levar também, né, caso o banco aceite, o seu imóvel para um cartório onde há um registro de imóveis hipotecados. E assim todos os trâmites, né, que vão ter lá na instituição financeira. Você precisa estar adequado, né, aos critérios adotados pela instituição financeira. Bom, pessoal, e esse foi o nosso quadro, né? Perguntas com a galera, que foi muito bem aceito. O nosso tema foi super abraçados e desde já quero agradecer a todos, né, que tiraram seu tempinho ali para vir, para interagir com a gente. Muito obrigado. E eu espero, né, que os nossos próximos temas sejam tão bem abraçados como esse tema foi. Choveu de perguntas aqui no nosso chat. Muito obrigado pela participação de vocês e eu espero vocês na nossa próxima edição Jornal Jurídico. Bom, pessoal, e esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Jornal Jurídico. Então, fica ligado para os próximos episódios.